Como surgiu? Onde surgiu? Quem criou a filosofia? Essas são perguntas que irei responder nesse vídeo. A filosofia surgiu na Grécia Antiga, no final do século VII a.C., a partir do desenvolvimento poético, religioso, econômico e sociopolítico do povo grego. As obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia, e de Hesíodo, Teogonia e os Trabalhos e os Dias, desempenharam um papel fundamental na educação do povo grego. Essas obras, principalmente as de Homero, serviam como manuais para a educação do povo grego, mostrando exemplos situacionais e de sentimentos humanos. Os heróis troianos e gregos, como Aquiles e Heitor, eram exemplos a serem seguidos. Além disso, não se pode ignorar o papel das crenças órficas para o desenvolvimento da filosofia. O desenvolvimento econômico grego ocorria paralelamente ao filosófico no século VII e via-se. Os gregos estavam passando de um aglomerado de cidades-estado com predominância agrícola para um aglomerado de cidades-estado com desenvolvimento do trabalho artesanal e do comércio, tendo como consequência o crescimento demográfico. Devido a esse desenvolvimento acontecer primeiro nas colônias gregas, a filosofia nasce primariamente também nesses locais, especificamente em Mileto e nas colônias da Itália Meridional, e depois na Mãe Pátria. Em conjunto desse avanço social, aconteceu também uma contraposição ao monopólio do poder político, surge o senso de liberdade. Nas cidades-estados gregos viam-se como cidadãos e o bem do Estado era o bem do homem. Segundo a tradição, o criador do termo filosofia foi Pitágoras, o que, embora não sendo historicamente seguro, no entanto é verossímil. O termo certamente foi cunhado por um espírito religioso, que pressupunha só ser possível aos deuses uma sofia sabedoria, ou seja, uma posse certa e total do verdadeiro, uma contínua aproximação ao verdadeiro, um amor ao saber nunca saciado totalmente. De onde, justamente, o nome filosofia, ou seja, amor pela sabedoria. A filosofia se propõe a estudar a totalidade da realidade do ser, diferindo, dessa forma, de outras ciências, que estudam partes da realidade. Giovanni Via e Dario Antiseri apresentam três conotações da filosofia: o seu conteúdo, o seu método e o seu escopo. O conteúdo se propõe a explicar a totalidade das coisas, toda a realidade. O método é a explicação puramente racional daquela totalidade. Argumento da razão, a motivação lógica, o logos, pesquisas de causas e razões, e o escopo, o fim, o puro desejo de conhecer e contemplar a realidade. Em suma, a filosofia é o amor desinteressado pela verdade e, quando contemplada, infunde uma enorme energia moral. Sem querer nada em troca, apenas conhecer a verdade. Aristóteles diz: o homem livre é aquele que é fim em si mesmo, sem estar submetido a outros. Da mesma forma, dentre as outras ciências, só a esta consideramos livre, pois só ela é fim em si mesma. De forma cronológica, a filosofia evoluiu dessa maneira. Primeiro surgiu o problema cosmológico, chamados os primeiros filósofos de físicos, naturalistas ou cosmólogos, entre os séculos VI e via-se, designado de período naturalista, sucedido pelos jônicos, pitagóricos, eliatas, pluralistas e os físicos ecléticos. Com a última fase da filosofia naturalista, é tentado determinar a essência do homem por Sócrates, com predomínio da ação dos sofistas, período chamado de humanista. Com Platão e Aristóteles surge o movimento das grandes sínteses, com a descoberta do suprassensível e pela explicação e formulação orgânica de vários problemas filosóficos. Em seguida vem o período caracterizado pelas escolas helenísticas, que vai da grande conquista de Alexandre Magno até o fim da era pagã, florescimento do cinismo, movimentos epicuristas, estoicos, céticos e a posterior difusão do ecletismo. O período religioso do pensamento veteropagão desenvolve-se quase inteiramente na época cristã. Renascimento do platonismo, movimento neoplatônico. Nesse mesmo período nasce o pensamento cristão. Em suma, a filosofia surge e ganha corpo na Grécia. Tem como seus maiores expoentes Sócrates, Platão e Aristóteles. Ela é repassada como uma herança de um professor para o aluno,
e assim sucessivamente ela vai se desenvolvendo até os dias atuais. Portanto, a filosofia não busca nada em troca, apenas a verdade.